Boa tarde, meninos de quinto ano. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que estejam. Espero que tenham passado um bom São João com a família de vocês, com as pessoas que vocês gostam. Que tenham comido comidas típicas. Não teve fogueira, não foi esse ano? Mas isso vai passar e a gente vai ter um São João ano que vem muito legal, tá bom? Hoje, a gente em clima de São João vai falar de quê? Clima do Brasil. Mas não é clima de São João, não. É clima mesmo. Clima que vem da atmosfera, que muda as chuvas, que muda tudo, tá bom? Primeiro que vai começar com o que é clima. Que precisa dizer a vocês o seguinte. Existe uma dúvida que muita gente fala. Por quê? Quando muda-se, quando o tempo tá quente, que do nada fica frio, ou quando tá frio e fica quente, o povo diz, o clima mudou, todo mundo diz, o clima tá diferente. Não, o clima, ele não muda. O que muda é o tempo atmosférico. Então, quando vocês virem que o tempo está mudado, vocês têm que dizer o tempo mudou. Por quê? Porque o clima daqui é um. No entanto, o, o tempo muda sempre. Ou seja, ontem estava mais quente, hoje está mais frio. Mas o que mudou foi o tempo. Por quê? O tempo ele sofre pressão, ele vai sofrer por causa do a umidade, a adição de umidade, a menor umidade, isso vai mudando com o decorrer dos dias. No entanto, o clima vai ser a reunião do que mais acontece, ou seja, aqui em Campina existem mais dias quentes do que dias frios, ou seja, aqui o clima vai ser predominantemente tropical, quente e seco, entendeu? Por quê? Porque aqui vai ter mais dias quentes e menos chuvosos. Então, os dias que são frios, mas não são tão chuvosos e não são a maior parcela do ano. Então, o clima vai ser o conjunto dessas condições atmosféricas. Como assim? A atmosfera da Terra, ela vai possuir vários fatores, várias condições que vão formar um clima. Como assim vão formar um clima? O clima vai precisar de precipitação, da hidrosfera, da litrosfera, da geosfera e da criosfera. Que criosfera é o quê? É a parte que possui gelo no planeta, ou seja, o topo das montanhas, os icebergs, as calotas polares, vai ser essa parte da criosfera. E a geosfera é a parte sólida, contando com a litrosfera e a crosta, essa parte interna e externa vai ser a geosfera. E as zonas climáticas, não sei se vocês lembram, mas a gente vai ter 6 zonas climáticas, né? Que é a temperada, que são duas, a tórrida ou tropical, que é onde a gente vive, e os polos, que são o polo norte e o sul, que Tia vai mostrar daqui a pouco. Como Tia falou, a geosfera é a camada sólida da Terra, juntando a interna e a externa, no caso a litosfera e a crosta. E a criosfera vai ser todas as superfícies cobertas pelo gelo, ou seja, continentes congelados como a Antártida, icebergs, calotas polares, montanhas glaciais, geleiras, rios congelados, etc. Então, toda essa camada mais congelada vai ser chamada de criosfera, tá bom? A gente aqui tem uma foto de... Provavelmente eu não sei se o tempo desse lugar mudou, mas eu sei que o clima provavelmente vai ser o mesmo de sempre. Pode ser que aqui, ali esteja mais nublado, com umas nuvens, mas pode ser que em outro dia, essa parte aqui já está toda no sol. Então, o tempo atmosférico ele vai mudando em decorrência do que está acontecendo ali naquele dia. Se tem mais, se tem menos chuva, se vai ter mais ou menos incidência de raios. Então, mas o clima daquele lugar não vai mudar. Por quê? Porque aquele lugar nunca vai deixar de ter um período mais quente no ano, um período mais frio, ou as 4 estações do ano bem delimitada. Cada um vai depender do que tiver mais força naquele momento. E precisa falar para vocês das zonas climáticas. O que são as zonas climáticas? São determinadas pelos raios solares, os quais possuem uma distribuição diferente ao longo do globo terrestre, devido à inclinação da incidência dos raios, ou seja, o raio solar, a gente tem aqui a esfera, ela não vai chegar igual em todos os lugares. Em alguns lugares eles vão formar um ângulo bem certinho para entrar assim na Terra,
E outros momentos eles vão somente passar direto, ou seja, eles vão ser diferentes em lugares. Vão existir três zonas climáticas principais, né, que é a zona tropical, as zonas temperadas do norte e a zona temperada do sul, e as zonas polares, que é a zona polar do norte e a zona polar do sul, que vai ser mais ou menos isso, ó. Quando o sol, aqui na setinha no computador, o sol vai chegar aqui na zona tropical principalmente, que é entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, reto, ou seja, ele vem e entra direto. No entanto, nas zonas temperadas ele vai entrar com mais dificuldade, vai ser principalmente a luz, não vai ser o calor. E nas zonas polares ele quase não chega, porque já está acima do que ele consegue chegar, então os raios solares lá só chega principalmente a luz. Aqui ainda vem calor, mas é principalmente a luz que chega aqui, só chega a luz, não chega o calor, por isso que não se derrete. E o clima ele vai ser composto por fatores climáticos. O que são os fatores? É o que determina que aquele clima seja daquele jeito. Ou seja, nós vamos ter os fatores climáticos, eles vão ser responsáveis por modificar o clima além dessas zonas climáticas. Ou seja, as faixas climáticas que a gente vê aqui, ó, elas vão determinar a grande maioria das características do clima. Por quê? Porque é a incidência de raios solares. Então, isso aqui ninguém pode mudar. O tanto de sol que vai entrar ou deixar de entrar na superfície terrestre vai ser determinado por essas zonas polares, zonas térmicas que são determinadas pelo sol, por essa incidência de raio e angulação da Terra. Os fatores eles vão ser a pressão atmosférica, a localização, que é essa parte das zonas térmicas, a altitude, que vai ser em relação ao nível do mar, a marinidade, que vai ser quanto de umidade do mar vem, massas de ar, correntes marítimas, vegetação, umidade, precipitação e ação dos seres humanos. A gente vai começar com pressão atmosférica. O que é isso? O ar, ele tem um peso. Ele vai ser mais pesado ou mais leve. E a pressão atmosférica vai ser por essas massas de ar. Ou seja, a pressão que a atmosfera vai fazer na superfície é o seguinte: quando está mais quente, o ar fica mais frio. Então, quando está mais quente, o ar tende a ficar mais leve. Então, ele vai ser menos pressão, vai ser mais aberto. Quando o ar é mais frio, a pressão atmosférica ela é maior. Ou seja, como o ar fica mais pesado quando está frio, então a pressão fica maior. Então, quanto mais quente, menos pressão a gente vai ter. Quanto mais frio, mais pressão atmosférica a gente vai ter. Vai influenciar em diversas partes do clima. Nós vamos ter a localização em relação à linha do Equador, que é mais quente, e quando vai subindo fica mais frio, que é aquele das zonas climáticas que Tia falou agora. Então, as zonas climáticas e a localização vai ser mais ou menos a mesma coisa, que vai chamar-se de latitude. Qual é a latitude de tal país? Se o país tiver latitude 60, provavelmente ele vai ser bem mais frio e vai ter as 4 estações do ano. Se for 15, que é o exemplo aqui de algumas partes do Brasil, vai ser mais quente, com menos chuva. Então, com menos pressão. Então, essa localização dentro do globo vai ser muito importante. A altitude. Deixa eu explicar um exemplo muito bom para vocês. Nós estamos em cima do Planalto da Borborema e ele tem uma altitude maior do que o nível do mar. Porque a altitude é isso, é a altura do relevo em relação ao nível do mar. Então, aqui a gente tem lugares que vão chegar até 1.000 metros de altitude. No entanto, aqui, quando a gente acha que está perto dos 500, 600, a altitude vai interferir diretamente no clima. Por quê? Aqui, o clima de Campina Grande é quente, ele deveria ser tropical, quente e seco. No entanto, a gente tem o inverno aqui agora, principalmente no mês de junho, maio, junho, julho, um pouquinho de agosto, muito frio, com temperaturas que em certos lugares da Paraíba não tem, para estar no sertão e ser não no sertão, mas ser no agreste,
por que a gente tem esse inverno frio? Porque a gente está alto. E quando existe essa altitude, alguns fatores são anulados, inclusive a localização diante das zonas climáticas, ou seja, quanto mais alto for, mais frio será. Então, a gente tem essa parte do ano mais fria porque a gente está em uma localidade mais alta, ou seja, só acontece a época fria por causa da altura do Planalto da Borborema, onde Campina está localizada. Mesmo assim, ela continua sendo seca, porque não chove muito, porque esse fato, a altitude ela não interfere, e existem épocas do ano que são mais quentes, entendeu? Massas de ar. As massas de ar, elas se formam em lugares e vão para outros. Ou seja, a gente tem aqui o oceano, ali se forma uma massa de ar aqui no Oceano Atlântico quente e vai para um lugar, ela vai lá e dá um resultado. Forma-se uma massa de ar lá na Antártica e essa aí sobe aqui para a Amazônia. Então, essas massas de ar, elas são massas que elas se formam em um determinado lugar e elas podendo ser quente, podendo ser fria, podendo ser seca, podendo ser úmida e que vão causar diversas coisas, como tempestades, chuvas, ventanias, tornados e etc. Quando diz assim, tá vindo um tornado para passar nos Estados Unidos, no Havaí e tudo mais. Por quê? Uma massa de ar quente provavelmente se chocou com uma fria e vai dar esse tufão ou ciclone que vai devastar certas partes. Tudo por causa de massas de ar com temperaturas diferentes. Correntes marítimas, ou seja, as correntes marítimas elas vão se aquecer ou se esfriar em determinadas partes do planeta. Nós aqui da Paraíba, nós dependemos de uma massa de uma corrente marítima que passa lá no Oceano Pacífico, que vem e se ela estiver quente ou fria vai determinar se aqui vai chover ou não. Então, as massas de ar vão determinar o clima em determinados lugares, ou seja, às vezes passa uma massa de ar por um lado e uma corrente marítima quente de um lado que vem daqui do litoral nordestino e chega em uma parte que é quente, lá na Antártica, e aí vai gerando vida, vai mudando os climas e vai acontecendo as trocas. A massa de ar, as correntes marítimas vão acontecer porque a densidade da água do mar, às vezes ela é mais pesada e às vezes ela é mais leve. Ou seja, a densidade é o peso, então vai ser uma parte mais pesada ou mais quente. Se for mais pesada, ela é mais gelada. Se for mais quente, ela é mais leve. Então, ela provavelmente vai estar em cima. A vegetação. Por que a vegetação vai interferir? Porque a vegetação ela vai soltar vapor de água na atmosfera, ou seja, na evapotranspiração das plantas, o clima vai ver se vai ser mais quente ou se vai ser mais úmido ou vai ser mais seco, por exemplo. Na Caatinga, que existe menos transpiração das plantas, vai ser mais seco o ar. Na Amazônia, onde a floresta transpira muito, vai ser bem mais úmido, porque vai ter muito ar soltado pelas plantas. Então, isso vai ajudar no clima e vice-versa. Umidade. A quantidade de umidade também vai interferir na vegetação. Se a vegetação de um lugar ela é de um tipo e o clima vai mudando aos pouquinhos, que é pelo menos 30 anos para o clima mudar. Então, a umidade, se ela começar a ficar menor, então provavelmente as plantas vão deixar de expirar mais. Então, uma coisa vai levar a outra. Entendeu? Ou se uma vegetação de determinado lugar começa a transpirar mais, a evapotranspirar mais, ali vai ficar mais úmido. Então, isso vai dando condições ao clima. Se ele vai ser mais quente, se ele vai ser mais úmido, o que vai mudando diariamente. A precipitação. O que é a precipitação? É a indicação de água que cai das nuvens. Ou seja, sendo em forma líquida ou em forma de sólida, né, de granizo. Então, a precipitação é isso, a chuva e a quantidade vai influenciar no clima, porque se estiver chovendo mais, o tempo, a atmosfera vai ficar mais úmido, provavelmente vai ter
mais transpiração da vegetação, o ar vai ficar mais úmido e, consequentemente, vai precipitar de novo, como aquele ciclo da água que todos nós conhecemos. E a ação dos seres humanos. Por que a ação dos seres humanos? O homem, ele vem degradando as florestas, vem degradando as águas, os rios e tudo mais. E ainda vem com a adição de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o efeito estufa já existe, só que é equilibrado. O homem está contribuindo para que ocorra um desequilíbrio. Por isso que existe esse temor de não sei o que, se vai dar certo, se vai ter efeito estufa, aquecimento global. Porque o homem, ele não está dando tempo da própria natureza se regenerar. Ele não é o causador do efeito estufa ou nada, mas ele está ajudando a perder muito e acelerar esse efeito que provavelmente duraria muitos e muitos e muitos anos. A gente vai mostrar os climas brasileiros agora. O Brasil, ele está entre a faixa intertropical, um pedacinho na norte e na sul, e vai ter a região sul do país, vai estar na zona temperada do sul, que é abaixo do Trópico de Capricórnio. Ou seja, o Brasil, ele vai ter muitos climas porque ele é muito grande, ele é quase um continente, ele tem dimensões continentais. Então, ele vai possuir mais ou menos 4 climas diferentes, que são o equatorial, o tropical, semiárido e subtropical. O que é o clima equatorial? É predominantemente com temperaturas elevadas e presença de chuvas em abundância, sendo predominante na região norte do país. É o caso da Amazônia. A Amazônia é uma floresta equatorial. Por quê? Porque ela tem chuvas elevadas e a temperatura elevada, acima de 25 graus. Então, vai ter muita chuva e vai ter muito sol. Então, vai dar mão para grandes rios caudalosos e lagos, árvores imensas com mais de 20 metros, de 9 metros, e árvores imensas, muitas espécies de peixes, de animais terrestres que dão por quê? Esse clima com muita chuva e essa temperatura de 25 graus, nem vai ser muito quente, nem vai ser muito fria e nem vai faltar água. Então vai ser perfeito para a vida em abundância. Por isso que a Amazônia é tão grande. No entanto, com o passo que está sendo muito devastada a Amazônia, em alguns lugares esse clima já está mudando. Por isso que ocorreram as queimadas esse ano e no final do ano passado, porque a floresta está sendo tão desmatada que não está dando tempo de se regenerar e o clima não está conseguindo ajudar com que isso aconteça, porque está ficando mais seco. Então, as grandes chuvas para preservar as grandes árvores e aquele clima de 25 graus não está sendo permitido que aconteça. Agora a gente tem o clima tropical. O clima tropical é predominante em todo o território, vamos ter em todas as partes, e vai ter variações dependendo do relevo, da maritimidade e da continentalidade. Ou seja, vai ser quente e em alguns lugares vai ser mais seco do que em outros. Ou seja, e as variações são continental, litoral e de altitude. Como assim, tia? Continental e de altitude. Vocês estão vendo aqui o equatorial. Isso aqui é a Amazônia. E que ela se estende por isso aqui todinha. Aqui na setinha que está mostrando. Essa parte verde. O clima tropical vai ser esse aqui, ó. E vai ser o tropical continental, que ele está dentro do continente. Ele só vai sofrer... como é que tu vai dizer? Só vai sofrer influência daqueles fatores ele não vai ter maritimidade, porque o mar não tem como chegar aqui no meio do continente, só aqui um pouquinho no norte, no nordeste aqui. Não vai ter como das correntes marítimas, vai ser principalmente das massas de ar e da pressão e tudo mais. Então ele vai ser principalmente quente e seco. E vai vir muita massa de ar daqui do clima equatorial da floresta amazônica, então vai dar uma amenizada. Mas no verão, ele é extremamente quente e extremamente seco, entendeu? Aqui vamos ter nesses rosinhos, o tropical de altitude. Por quê?
Aqui tem o Planalto Central. E nessa parte aqui vai ser as serras que tem ali para baixo, para perto aqui no sudeste do Brasil. Então, vai ser como aqui. Aqui a altura faz com que o clima mude. Então, aqui a altitude também vai fazer com que o clima mude. E vamos ter o tropical litoral, que vai ser ou o Atlântico, que é esse aqui da pontinha, que é o clima chuvoso e quente que nós temos aqui no litoral brasileiro por causa da maritimidade, que vem muita umidade do ar que vem do oceano, e a consequência são essa muita chuva e que lembra muito o clima equatorial. Por isso que a gente tem a Mata Atlântica aqui no litoral do Brasil, ou tinha, né? Mas a Mata Atlântica tem por quê? Tem sol e vai ter muita chuva aqui no litoral por causa do mar. Nós temos mais dois climas, que é o semiárido e o subtropical. O semiárido é caracterizado da região nordeste, principalmente onde a gente está aqui, do sertão nordestino com chuvas escassas e mal distribuídas. Por que mal distribuídas? Uma chuva bem distribuída, ela ocorre durante o ano inteiro. Aqui no Nordeste, principalmente lá no sertão, no semiárido, as chuvas vão ser concentradas principalmente em janeiro, fevereiro, março e abril, e fortes, ou seja, chove muito hoje, mas amanhã não chove. Daqui a 3 dias é que vai chover. Então, isso é a má distribuição da chuva, certo? E por isso que chama semiárido. Por quê? Porque vai chovendo pouco e ficando seco ao longo do ano. Não ocorre, por exemplo, no clima equatorial, que tem chuvas espaçadas e no tempo certo. Chove hoje, chove amanhã, e a quantidade mais ou menos parecida e bem distribuídas. E o clima subtropical, que ocorre no sul do Brasil, tipo, o sudeste ali, mas está errado. No sul do Brasil, que ocorre as 4 estações do ano bem definidas, verão, inverno, primavera e outono, porque ele está abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Por isso que ele já está na faixa temperada, então ele vai ter essas 4 estações. Só não vai nevar, mas ele vai possuir as 4 estações bem definidas. E aqui a gente vê a vegetação de Caatinga, que é diferente da vegetação dos Pampas, mas não é tão diferente. Por quê? Aqui é quente e seco por causa da má distribuição de chuva. No entanto, aqui também vai ser seco, mas vai ser frio. Por quê? Por causa da falta de incidência de raios solares, mas aqui o verão ele é quente e úmido. Então, aqui só vai chover no verão, enquanto no inverno e nas outras estações do ano são mais secos. Então, vai ter essa aparência, mas aqui vai ser quente e seco, e aqui vai ser seco e frio. Mas são parecidas as florestas, menos folhagens pequenininhas, só não tem os espinhos que a caatinga tem. Então, essa é nossa aula de hoje. As atividades são nas páginas 72, 73 e 74 do livro. Vamos recapitular um pouquinho. Nós vamos ter os fatores climáticos que interferem no clima diretamente, os climas equatorial no Brasil, tropical, de altitude, continental e litoral, que são as subdivisões do clima tropical. Vamos ter o clima semiárido, que é o mais seco e quente, e o clima subtropical, que possui as 4 estações do ano bem definidas e que acarretam essas vegetações mais parecidas, tá bom? Bom final de semana para todo mundo, que vocês possam ter um São Pedro, um João Pedro com a família de vocês, que está morrendo de saudade. Aproveitem com responsabilidade, tá bom? Um beijo, até semana que vem.